na época que os romanos eles dominaram Israel e eles proibiram várias práticas judaicas, inclusive a nossa fonte, a nossa essência, que é o estudo da Torá. Nós não poderemos estar fazendo o que nós estamos fazendo agora, estudando a Torá, na época que o Império Romano estava dominando Israel, falando mais ou menos há 2000 anos. E o Rabi Akiva, ele não parou de estudar a Torá. Ele estava correndo perigo de vida. Era proibido estudar a Torá. O colega dele, então, o Rabi Akiva ele não parava de estudar a Torá, não parava de ensinar a Torá, ele estava correndo perigo de vida, e o colega dele, Papos, Ben Yehuda, ele falou: Rabi Akiva, você não está com medo dos romanos? Como que você está estudando a Torá? Como que você está ensinando a Torá? Isso é perigoso. Falou para ele Rabi Akiva o famoso mashal, a famosa parábola. Vou te contar uma parábola de Rabi Akiva. Uma vez a raposa, ela estava andando na beira do rio e ela vê os peixinhos correndo de um lado para o outro, vê os peixinhos desesperados, ela fala: peixinhos, o que aconteceu? E os peixes respondem para a raposa: nós estamos com medo da rede, o pescador está chegando com a rede e a gente está correndo da rede. Eu tenho uma sugestão, disse a raposa. Por que vocês não saem da terra, saem da água? Vem aqui na terra, vamos conviver em paz, assim como que viviam os nossos antepassados. E os peixes respondem para a raposa: Dona Raposa, você é a que dizem que é a mais inteligente dentre todos os animais? Você não é nada de astuta, você é uma tola. Como que você vem com uma tolice dessas? Se na nossa fonte, no nosso habitat, nós corremos perigo de vida, imagine quanto perigo nós corremos fora do nosso habitat. Se dentro da água, que é a fonte da nossa vida, nós estamos correndo perigo, imagine o que vai acontecer conosco saindo da nossa fonte de vida. E com isso, a mensagem ficou muito clara. Rabi Akiva disse: se com a minha fonte de vida, a nossa fonte de vida, que é a Torá, eu corro perigo, imagine se eu me desconectar da minha fonte de vida. E eu pergunto para vocês, o colega dele, o Papos, que era um grande sábio, ele não pensou nisso? Você quer me dizer que ele era tolo? Você quer me dizer, então, em outras palavras, o Rabi Akiva está chamando ele de ignorante? Obviamente que não. Nós estamos falando aqui de duas visões de mundo. Obviamente, a de Rabi Akiva muito mais profunda e muito mais elevada. Eu convido vocês a nós examinarmos essas duas perspectivas dentro do que nós estamos falando até agora, que é o conceito do nosso relacionamento com Hashem através do amor. E temos vários níveis de amor, mas acredito que todo mundo já prestou atenção que o amor que nós estamos falando aqui, no Tânia, ele não fala muito do sentimento. Ele fala muito da meditação, da reflexão. Calma aí, amor não é sentimento, amor não é no coração, por que ele está falando do uso da mente? Mas como nós já deixamos claro que a Kabbalah nos orienta a desenvolver o sentimento através do pensamento. Nós sentimos aquilo que nós percebemos, e nós percebemos através da nossa mente. Se eu entender que tal coisa, tal pessoa é boa para mim, eu vou querer me aproximar. Meu sentimento de amor, de proximidade, ele vem decorrente do meu entendimento. Se eu entender que aquilo é perigoso, aquilo faz mal para mim, eu vou querer me afastar, aquilo vai desenvolver um sentimento de temor, de medo, etc. Portanto, a grande ênfase aqui não é nos sentimentos, mas sim naquilo que desperta os sentimentos, que é no raciocínio, na mente, na meditação e do Bonenut.
E se nós temos um sentimento baseado no entendimento, da mesma forma que o entendimento difere de um para outro, cada um tem a sua forma de entender, cada um tem a sua maneira de pensar, como que Hashem nos criou diferentes. Portanto, o nível de reação emocional também vai ser diferente. Não estou falando aqui não só da questão de ser mais maduro e mais equilibrado. Tem níveis de entendimento diferentes. E por isso que você encontra, por exemplo, os profetas, que eles têm diferentes formas de passar a profecia e diferentes maneiras de transmitir algo que tem a ver muito com a essência deles, porque passa por eles. Mas a gente está falando assim de coisas muito elevadas. Você tem que refletir, meditar e pensar muito sobre a grandeza de Deus e com isso despertar o amor. Isso não é para todo mundo. Na verdade é para todo mundo, mas precisa de muito esforço. Não é todo mundo que está pronto para esse esforço máximo. O Tânia vai dar, como sempre, caminhos mais rápidos e mais leves, porque no final das contas a proposta do Tânia é ser um manual para todos. Não é somente para os sadiquim, para os justos, pessoas muito elevadas, todo mundo. É para o Benoni, mal traduzindo, o mediano, é aquela pessoa normal, mas esforçada. É sobre isso que nós estamos falando. E uma das técnicas para despertar esse amor, diz o Alter Rebbe, é o amor próprio. Vamos fazer uso do amor próprio. Amor próprio é muito importante. Afinal das contas, para você amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. E, naturalmente, nós temos um amor próprio. Vamos falar de casos de exceção que merece muita atenção e tem que ser tratado à parte em questões de suicídio, Deus nos livre. Mas, em geral, a pessoa faz tudo para salvar a sua vida. Então, tem um instinto de sobrevivência. Por quê? Porque eu me amo. Eu quero continuar vivendo. E não só que eu quero continuar vivendo, em geral, pessoas que estão sadias, estão equilibradas, não só que elas querem uma vida fraca, querem uma vida na potência máxima. E por isso que a gente se preocupa com a alimentação, com o exercício físico. Todo mundo quer ter o máximo de proveito da vida, porque a pessoa tem um amor próprio e ele quer estar bem. Vem o Tânia e nos convida a aprofundar esse sentimento natural que nós já temos. Diz o Alter Rebbe, você tem um amor próprio? Maravilha. Agora, o que você ama? Eu me amo. Quem sou eu? Eu sou um braço físico? Eu sou um corpo físico? Ou eu sou corpo e alma? O que acontece quando uma pessoa falece? No primeiro instante, o corpo está intacto. O que saiu? A alma. Eu sou uma junção de corpo e alma. Uns dão mais peso e mais importância para o corpo, outros para a alma, mas de qualquer forma eu sou uma junção de corpo e alma. Então, se eu aprofundar esse amor próprio, no final das contas eu amo a mim, a minha essência, a minha alma. Qual é a minha essência? A do Criador. O Criador não só me criou, ele está criando a cada instante, porque a faísca divina está dentro de nós, que é a alma. Portanto, se eu entender o que significa o eu, que eu amo tanto, que é o próprio Criador investido dentro desse corpo, automaticamente eu vou ter esse relacionamento de amor com a minha essência, com Deus. Esse é um caminho fácil, obviamente, como tudo não está fácil. Fácil se eu quiser, fácil se eu levar a sério. Mas é um caminho muito mais fácil do que toda a reflexão e meditação que é proposta na Kabbalah. O que acontece? Isso não está claro. Sabe por que não está claro? Porque a maioria das pessoas vivem uma vida onde que a alma e o corpo são distintos. Prova é que eu cuido do meu corpo o tempo todo e de vez em quando, bom, agora vamos dar um pouco de atenção para a minha alma. Vamos lá estudar um pouquinho de Torá, vamos fazer uma mitzvah. Isso é um pensamento derivado de uma interpretação errada. Existe o corpo
existe a alma, existe eu, existe Deus, são coisas distintas. E de vez em quando eu vou lá agradar a Deus, ou acalmar, ou algum sentimento ruim que eu tenho dentro de mim, eu preciso me espiritualizar. Não. Veio o Rabi Akiva e disse que a relação entre eu e o Criador é a mesma relação entre o peixe e a água, ou mais do que isso. É uma conexão constante. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você tirar o Criador de dentro do corpo, fica um corpo sem alma, fica um corpo sem vida. A minha vida é conexão com o Criador. Por isso que já explicamos aqui várias vezes que emuná não é fé, emuná é conexão. Eu estou conectado o tempo todo. Eu tenho que exercitar a reconhecer essa conexão. Isso é emuná. Não é uma aquisição que vem através de um entendimento, através de alguma decisão. É interno. O Papus falou para Rabi Akiva, para de estudar a Torá, porque isso está correndo perigo de vida. O que quer dizer perigo de vida? A tua vida é tua vida. A tua religiosidade é separada. Então, você não pode estudar a Torá se isso vai afetar a tua vida. Responde para ele, Rabi Akiva, acho que você não entendeu. Eu e o estudo é uma coisa só. Porque a Torá e eu e o Criador, é uma coisa só. A minha vida é eu conectado com o Criador. Desconectar eu do Criador significa morrer. Deu para entender a filosofia por trás? A gente não consegue sentir isso. Nem o grande sábio, o Papas, conseguiu sentir isso, porque não é tão claro e óbvio. Mas o Tânia está querendo nos mostrar que a realidade é esta. Mas o que adianta falar da realidade se eu não sinto isso? As nossas referências têm que ser altas. E não só que a referência tem que ser alta, temos que saber qual que é a realidade. Essa é a realidade. Esse é o fato. A gente não gosta muito de parar para pensar. A gente sobrevive, não para pensar e fica... O Tânia nos faz parar, pensar, analisar, entender que quem sou eu? Eu sou o corpo mais alma. Eu sou um ser físico, mas constantemente dependente da luz infinita. E por isso que ele traz aqui o Tânia, o outro lado da moeda. Que se você fica muito focado no amor próprio, eu vou fazer isso porque é bom para mim, ainda também tem um certo perigo de eu ficar muito focado eu posso me confundir. Tenho que lembrar que no final das contas tem que ter uma devoção. Vamos trazer isso para um relacionamento do casal. Por que eu amo a minha esposa? Porque a minha esposa é parte da minha essência, como a Kabbalah explica, que são duas metades de um todo, duas metades de uma alma. Então, eu amo ela porque ela é parte da minha essência. Mas se eu ficar muito focado, eu amo que ela é parte de mim, também tem um problema. Porque eu preciso ter um respeito. Eu preciso saber respeitar a individualidade da minha esposa, entendendo que é uma pessoa que tem vontades, que tem necessidades. Mesma coisa com a Hashem. Eu amo Deus porque ele sou eu. Mas tem que saber o limite também. Entender que eu não sou o dono da razão, o dono da verdade, e tenho que parar para escutar. Isso que nós chamamos, na linguagem da Kabbalah, o auto-sacrifício está pronto para entregar a alma. Explica a Kabbalah, o que quer dizer entregar a alma? Entregar a vontade. Não ficar muito focado, eu quero, mas sim escutar o que o outro quer. No relacionamento eu preciso ter a humildade de escutar o que o outro precisa. E no nosso relacionamento com Hashem, não é diferente. É parar, escutar e ter a humildade de reconhecer o meu lugar. Então, aqui nós temos uma combinação dupla que fica perfeita. Amor próprio significa amar o meu verdadeiro eu. Mas, ao mesmo tempo, lembrar de respeitar os limites e ter a humildade de reconhecer a grandeza de Hashem. Mas eu acho que a grande mensagem que fica dessa passagem aqui, início do capítulo 44 do Tânia, é entender que a nossa vida ela não é desconectada da nossa fonte. Não existe eu e o Criador, e eu vou, assim que possível, tentar agradar o Criador.
Não. Existe o Criador no nível de anjo, existe um Criador no nível de galáxias, existe o Criador no nível de ser humano, onde eu sou uma personificação de Hashem aqui na Terra. Portanto, a minha vida ela não é desconectada, a minha vida é 100% Hashem. A minha alma se investe no meu corpo de tal forma que eles se tornam inseparáveis. Mas nós não podemos nos enganar e ficar focados só no externo e lembrar o que está por trás, o que está por dentro, qual que é a essência da minha vida. Boa sorte para todos nós.